No coração da Amazônia existe um lugar misterioso, quase esquecido pelo tempo, mas carregado de histórias surpreendentes. Estamos falando de Fordlândia, uma cidade planejada pelo magnata americano Henry Ford, criador da indústria automobilística moderna. A ideia era ousada: construir, no meio da floresta, uma colônia perfeita para produzir borracha em larga escala e abastecer sua frota de automóveis. Mas o que prometia ser um exemplo de progresso se transformou em uma das experiências mais curiosas e fracassadas da história. Na década de 1920, a borracha era um insumo essencial para a indústria automobilística. Pneus, peças e até componentes do motor dependiam desse material, que era produzido principalmente na Ásia, sob controle de ingleses e holandeses. Isso incomodava Henry Ford, que não queria depender de monopólios estrangeiros. Foi então que ele teve uma ideia grandiosa: criar sua própria cidade no Brasil, dentro da floresta amazônica, para cultivar seringueiras e garantir a produção de borracha. Ford acreditava que poderia levar ao Brasil não apenas tecnologia e empregos, mas também o estilo de vida americano, com casas padronizadas, escolas, hospitais e até clubes de lazer. A proposta parecia ousada e visionária: uma cidade moderna, com tudo o que havia de mais avançado na época, surgindo em plena selva amazônica. Assim nasceu o projeto de Fordlândia, uma tentativa de unir indústria, cultura e floresta, algo que parecia revolucionário, mas que enfrentaria enormes desafios. Em 1928, Henry Ford adquiriu uma imensa área às margens do rio Tapajós, no interior do Pará, para dar início ao projeto. Rapidamente, engenheiros e trabalhadores americanos foram enviados para o Brasil, trazendo consigo máquinas, ferramentas e até materiais de construção. Casas no estilo norte-americano começaram a ser erguidas, com telhados inclinados, quintais padronizados e ruas bem planejadas. No entanto, o que parecia modernidade para os estrangeiros, soava estranho para os brasileiros da região. Os trabalhadores locais, acostumados ao clima, à alimentação e ao ritmo amazônico, estranhavam a imposição do estilo de vida americano. Ford queria que todos seguissem regras rígidas: alimentação padronizada com hambúrgueres e cereais, proibição de bebidas alcoólicas e até horários controlados de lazer. Esse choque cultural logo gerou tensões. Os moradores e seringueiros locais resistiam às regras impostas, preferindo sua comida típica, como peixe, farinha e frutas regionais, e não se adaptavam bem à rotina importada de outro continente. Aos poucos, Fordlândia começava a mostrar que não seria tão fácil conciliar mundos tão diferentes. Se os conflitos culturais já eram um grande desafio, a situação ficava ainda pior no campo da produção agrícola. Henry Ford acreditava que seria possível aplicar as técnicas de plantio em larga escala, comuns nos Estados Unidos, diretamente na floresta amazônica. Mas a realidade era completamente diferente. As seringueiras, árvores que produzem o látex, crescem naturalmente de forma espaçada na selva, justamente para se protegerem de pragas e doenças. Ao reunir milhares delas em plantações organizadas, como queria Ford, o resultado foi desastroso. Fungos e insetos se espalharam rapidamente, destruindo vastas áreas de cultivo. Além disso, o solo amazônico, frágil e difícil de manejar, não respondia bem às técnicas agrícolas importadas. Para piorar, os engenheiros estrangeiros tinham pouco conhecimento da biodiversidade local e não ouviram os saberes tradicionais dos trabalhadores da região, que conheciam melhor os limites da floresta. O que era para ser a grande fonte de borracha para a indústria automobilística americana se transformou em um enorme prejuízo. A produção nunca alcançou as metas, e a promessa de Fordlândia começou a ruir diante dos erros de planejamento e da força implacável da natureza amazônica. Com o fracasso das plantações de seringueiras e as rígidas regras impostas, a tensão entre trabalhadores brasileiros e administradores americanos cresceu rapidamente. As tentativas de controlar a rotina da cidade, incluindo proibição de bebidas, festas e até da culinária local, geraram revolta entre os moradores. O estupim aconteceu em 1930, quando uma mudança no refeitório irritou os trabalhadores. A comida tradicional amazônica foi substituída por pratos típicos dos Estados Unidos, como hambúrgueres e comidas enlatadas. Os brasileiros, acostumados a peixe, farinha e frutas da região, se recusaram a aceitar. O resultado foi uma verdadeira rebelião, conhecida como a Revolta da Cumbuca. Armados com facões e ferramentas de trabalho, os revoltosos destruíram instalações, invadiram depósitos e expulsaram os estrangeiros da cidade. A situação só foi contida após a chegada do exército brasileiro, chamado para restabelecer a ordem. Esse episódio mostrou que Fordlândia não era apenas um fracasso econômico, mas também um grande choque cultural,
onde a imposição de um estilo de vida estrangeiro não encontrou espaço na realidade amazônica. Depois da revolta e dos constantes fracassos nas plantações, a esperança de Henry Ford em transformar Fordlândia em um polo de borracha começou a desaparecer. Em 1934, já desgastado pelos prejuízos milionários, ele decidiu transferir a experiência para outra região, mais próxima de Belterra, ainda no Pará, onde tentou novamente cultivar seringueiras. Mas a essa altura, a produção de borracha já não era mais estratégica como antes. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos recorreram a outras soluções, como a borracha sintética, diminuindo o interesse por grandes plantações na Amazônia. Aos poucos, Fordlândia foi sendo abandonada. As casas, escolas, hospitais e até os equipamentos industriais ficaram para trás, como se o tempo tivesse parado de repente. O que restou foi uma cidade inacabada, perdida no meio da floresta, com ruas desertas e prédios que lembram um passado que nunca se concretizou. Hoje, Fordlândia é considerada uma cidade fantasma, um símbolo de como até os maiores impérios econômicos podem fracassar diante da força da natureza e da complexidade cultural de um povo. Apesar de seu fracasso, Fordlândia deixou um legado importante para a história do Brasil e do mundo. O projeto mostrou os limites da imposição cultural e a dificuldade de adaptar modelos estrangeiros a realidades tão distintas. Henry Ford acreditava que poderia plantar um pedaço dos Estados Unidos no coração da Amazônia, mas não levou em conta os saberes locais, as condições do solo e a complexidade da floresta. Fordlândia também se tornou um exemplo de como a visão puramente econômica pode falhar quando ignora aspectos sociais, culturais e ambientais. Para muitos estudiosos, a experiência simboliza a arrogância das potências industriais diante de territórios que elas pouco compreendiam. Hoje, pesquisadores, jornalistas e curiosos visitam as ruínas da cidade para entender esse capítulo curioso da história. Fordlândia nos lembra que progresso não pode ser construído apenas com dinheiro e tecnologia. É preciso respeito ao lugar e às pessoas que nele vivem. Mesmo abandonada, Fordlândia continua a despertar fascínio. Escritores, cineastas e jornalistas transformaram suas ruínas em símbolo de sonhos ambiciosos e fracassos históricos. Documentários e livros contam a história da cidade, destacando tanto a ousadia de Henry Ford quanto os erros que levaram ao seu abandono. No imaginário popular, Fordlândia é vista como uma cidade fantasma na floresta, onde casas vazias, ruas desertas e fábricas em ruínas lembram um passado que nunca se concretizou. Turistas aventureiros visitam o local não apenas para conhecer as ruínas, mas também para refletir sobre o choque entre tecnologia, natureza e cultura. A história de Fordlândia se tornou uma lição atemporal. Mesmo os projetos mais grandiosos precisam respeitar o ambiente e a cultura local. Sem esse cuidado, até os maiores investimentos podem se transformar em lembranças de ambição frustrada. Fordlândia guarda várias curiosidades que impressionam até hoje. Tecnologia avançada para a época. A cidade possuía rede elétrica, sistema de água potável, escolas, hospitais e clubes de lazer. Infraestrutura rara para a região amazônica nos anos 1920. Tentativa de cultura americana na selva. Henry Ford importou até mesmo roupas, alimentos enlatados e costumes dos Estados Unidos, tentando replicar seu estilo de vida no meio da floresta. Fracasso ecológico. O método de plantio em larga escala das seringueiras levou à propagação de pragas e doenças, mostrando que a floresta amazônica exige técnicas adaptadas ao ecossistema local. Cidade fantasma viva. Hoje, partes das construções ainda existem e servem como atração histórica e ponto de estudo, lembrando os desafios da industrialização e colonização na Amazônia. Esses fatos mostram que Fordlândia não foi apenas um fracasso, mas também uma experiência de aprendizado sobre como indústria, cultura e natureza interagem, e muitas vezes colidem. Fordlândia é um exemplo marcante de como visão, ambição e dinheiro podem não ser suficientes para vencer os desafios da natureza e da cultura local. O sonho de Henry Ford de criar uma cidade perfeita na Amazônia se transformou em um fracasso histórico, mas também em uma lição valiosa. O projeto mostra a importância de respeitar o meio ambiente, compreender os costumes locais e adaptar tecnologias a contextos específicos. Fordlândia, embora abandonada, continua a fascinar historiadores, curiosos e aventureiros, servindo como um símbolo de ousadia, erro e aprendizado. Saber dessa história nos faz refletir. Mesmo os maiores planos podem falhar se ignorarem a realidade ao redor. E, no coração da Amazônia, as ruínas de Fordlândia permanecem como testemunha silenciosa desse capítulo surpreendente da história brasileira. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. O que você faria diferente se tivesse construído Fordlândia?